um dos homens mais cruéis da história. Um monstro perseguido no mundo todo por décadas. O fim de Josef Mengele, o carrasco nazista, não teve nenhuma das glórias que Adolf Hitler prometia ao povo alemão. Ele ficou aqui, nesta sala do Instituto Médico Legal de São Paulo, jogado em um saco plástico por 30 anos. Agora, os restos mortais de um dos homens mais odiados do mundo foram para o seu destino final. O Fantástico acompanhou tudo. Mas antes de conhecer o último capítulo dessa história, é preciso voltar ao começo, ao tempo da Segunda Guerra Mundial. Dona Cirla conheceu Mengele 76 anos atrás. Perverso, bandido. Polonesa, judia, ela é uma sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. Viu a morte de perto. A senhora ficou frente a frente com Mengele? A frente em frente como o senhor. Mengele na pronúncia alemã, era médico em Auschwitz. Ficou conhecido pelas torturas, disfarçadas de experimentos científicos. É tortura. O senhor sabe o que é tortura? Em um barracão ele pôs 4 banheiros com água quente. E nós estava sem cabelo, sem roupa, mandou entrar. Aí eu falei, ai, tá quente. Se você não fica dentro, você vai morrer. Isso não é perverso? E depois põe na água fria. Isso nunca vou esquecer na vida. O objetivo de Mengele era testar os limites humanos. Tinha uma obsessão especial, gêmeos idênticos. O médico nazista decidia quem ia para os campos de trabalho forçado ou para a morte nas câmaras de gás. Enquanto isso, Mengele fazia suas experiências, transplantava órgãos sem anestesia, injetava tinta nos olhos de suas vítimas para ver se mudavam de cor. Deixava bebês sem comida para saber por quanto tempo sobreviviam. Mengele está entre, vamos dizer, os nazistas mais comprometidos com milhões de mortes. Tanto é que ele é conhecido, não é, como o Anjo da Morte. Ele matava à toa a gente. Uma criança que uma menina tinha lá com um alemão, ele jogou no teto. A senhora chegou a ver isso? Dona Cirla foi resgatada com vida. 1.300.000 pessoas em Auschwitz não tiveram a mesma sorte. Mengele passou a viver escondido. Contava com o dinheiro da família, dona de uma fábrica na Alemanha. Em 1949, fugiu para a Áustria e de lá para a Itália, depois para a Argentina. Em Buenos Aires, Mengele viveu tranquilo por mais de 10 anos, usando até o nome verdadeiro. Mas em 1960, tomou um susto. O serviço secreto israelense, o Mossad, capturou outro nazista que se escondia na capital argentina, Adolf Eichmann. Com medo, Mengele fugiu para o Paraguai e logo depois para o Brasil, ainda em 1960. Por aqui, Mengele morou em várias cidades paulistas por quase 2 décadas. Por uma incrível coincidência, uma delas era a mesma que Dona Cirla costumava visitar nas férias nos anos 70. Ele estava em Serra Negra, morando aqui. Tem aqui um homem chama-se Mengele. Vamos embora daqui, pelo amor de Deus. Nessa época, para diminuir o risco de ser reconhecido, Mengele assumiu o nome de um amigo. Wolfgang Gerhard viveu no Brasil por um tempo, mas voltou para a Europa, deixando os documentos para trás. Que existia uma comunidade alemã com uma certa tradição, e são exatamente esses alemães e filhos de alemães que vão dar apoio, oferecer segurança para aqueles nazistas que fogem.
Quem mais ajudou Mengele foram 2 casais de imigrantes. Primeiro, os Stammer, depois, os Bossert. Nestas fotos dos anos 70, é possível ver Mengele e a família Bossert em festas e viagens, mas o sorriso engana. O médico alemão passou seus últimos anos em São Paulo deprimido, preenchendo páginas e páginas de diários, dizendo como odiava o Brasil. Nesta carta para o filho Rolf, ele se refere aos brasileiros como meio macacos, uma sub-raça. Diz que pensou em se matar para não continuar vivendo aqui. Na última viagem que Mengele fez com a família Bossert, eles foram para a praia. Mengele ficava nesta casa em Bertioga, no litoral de São Paulo, onde costumava passar férias e fins de semana. Daqui até a praia são 500 metros. Ele costumava fazer esse caminho a pé para tomar banho de mar. O banho de mar de 7 de fevereiro de 1979 foi o último. Mengele teve um derrame enquanto nadava. Este homem foi o policial chamado para atender a ocorrência. Ele já estava morto aqui. Já estava morta aqui na praia. O jovem policial sequer imaginava que aquele era o nazista mais procurado do mundo. Wolfgang Gerhard, esse era o nome que constava na identidade. Com nome falso, Mengele foi enterrado neste cemitério. Ficou anônimo por 6 anos. Em 85, autoridades alemãs encontraram uma carta da família Bossert para a família Mengele, avisando da morte. A Polícia Federal Brasileira foi informada. Interrogado, o casal Bossert finalmente revelou: o carrasco nazista Josef Mengele viveu e morreu no Brasil. O que ele confessou para o senhor? Nada. Centenas de jornalistas do mundo todo acompanharam a exumação e as análises dos cientistas. Foi a perícia mais importante que existiu no Brasil. O médico Daniel Munhoz foi quem garantiu ao mundo: o homem enterrado no Brasil era mesmo Mengele. Tudo mostra que é a ossada do Mengele. Este especialista americano trabalhou na investigação da morte do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, e também participou da perícia de Mengele. Quando você olha para a investigação como um todo, não tem dúvida, era ele. A ossada foi guardada no Instituto Médico Legal de São Paulo e aqui ficou intocada. Estamos chegando no 2º andar do ML de São Paulo, onde durante 30 anos ficaram os restos mortais do carrasco nazista Josef Mengele. A ossada ficou aqui nesta prateleira junto com outras 80. Essa ossada ela ficou sob a nossa guarda e nunca mais houve nenhum tipo de procura. Os ossos de Mengele foram abandonados. O filho não demonstrou interesse em receber esses restos mortais. Procuramos o filho de Josef Mengele, Rolf. Ele não usa o sobrenome do pai. Trabalha como advogado em Munique, na Alemanha. No escritório, ninguém quis falar. Ich wollte zu Herrn Rolf Jenkel. Der ist nicht da. Der ist nicht da. Und auch nicht, Rolf Jenkel, ob mir jemand sagen kann, wo er ist oder wann er wiederkommt? Also ich kann es ihm leider nicht. Ich werde es auch nicht tun. Ja. Nesta entrevista feita nos Estados Unidos em 1986, Rolf conta que visitou o pai em São Paulo em 77, 2 anos antes dele morrer. Os dois conversaram sobre Auschwitz. Ele não admitiu que fez nada de errado. Para ele era um dever. Ele estava cumprindo ordens. Rolf nunca avisou ninguém sobre o paradeiro do médico nazista. Eu nunca trairia meu pai. Ninguém podia pedir isso de mim. Ainda assim, Rolf deixou para trás os restos mortais do pai, no ML de São Paulo. A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo pediu a ossada quando descobriu que ela estava abandonada. A guarda ficou com o mesmo homem que identificou Mengele, o Dr. Daniel. Agora essa ossada está sendo transferida aqui para a Faculdade de Medicina da USP. O Dr. Daniel vai abrir o lacre e também fazer a conferência dos ossos. E aqui na escápula. Então agora nós vamos tirar
o crânio. A cabeça do carrasco nazista foi essencial para comprovar que essa era mesmo a ossada dele. Provavelmente ele teve uma sinusite, tá? Que drenou por esse buraquinho e deu uma infecção no osso. Um dos dados importantes para a identificação. Os ossos da bacia também foram importantes. Josef Mengele sofreu um acidente de moto no campo de concentração de Auschwitz. Isso aqui é um pedaço que fraturou, né? Agora, pelas mãos do Dr. Daniel, 71 anos depois da guerra, o carrasco que chamava suas torturas de experimentos científicos vai, de fato, contribuir para a ciência. Seus ossos serão usados para formar novos médicos. O levantamento destes dados é importante na formação, por exemplo, de um especialista em medicina legal. O perito americano que trabalhou com o Dr. Daniel diz que está contente com o destino dos ossos. Que bom que está com ele. Eu não gostaria que esses ossos nazistas virassem uma espécie de tesouro para serem admirados. Ainda bem que eles não caíram em mãos erradas. A professora Maria Luísa, especialista na história nazista, também. Eu não vejo que Mengele merece uma lápide. Vale lembrar a história dele, a trajetória dele, enquanto uma mensagem de alerta e de perigo. Uma história que Dona Cirla nunca esqueceu. As minhas amigas todas morreram. Ninguém entende isso aqui, não dá para explicar. Eu tinha casa, tinha mãe, tinha pai, tinha 5 irmãos, a casa cheia de gente, e eu fiquei sozinha. Isso não é brincadeira. São esses testemunhos dos sobreviventes que nós devemos lembrar sempre para que realmente isso não se reproduza.